Olá, boa noite. Como vai você que está aqui na Bélgica, você que está em Bruxelas e é membro da nossa igreja de língua portuguesa? Boa noite, ou boa tarde, ou quem sabe até bom dia para você que está em outra parte do mundo, mas recebeu um compartilhamento e está acompanhando ao vivo ou mesmo gravado depois esta mensagem de meditação na Palavra de Deus, oração, nesse momento espiritual, nesse nosso encontro. Muito bom estar com vocês. Nós, nas semanas que se passaram, tivemos alguns convidados participando conosco, na sexta-feira à noite, aqui na Bélgica, e o vídeo é compartilhado pelo mundo, e também aos sábados pela manhã. Nosso horário agora modificou. Nós estamos fazendo os nossos encontros, as nossas reuniões e mensagens no sábado à tarde aqui na Bélgica, por volta das 16 horas, às vezes um pouco mais cedo, às vezes um pouco mais tarde. E agora, desde o sábado passado, nós estamos fazendo 11 horas da manhã, no horário da Bélgica. Então amanhã de manhã você vai ter o privilégio de conhecer o pastor Jean Abreu, um pastor lá do Brasil que vai estar ao vivo, trazendo a mensagem, o pão da vida, a palavra de Deus, para nós, aqui na Bélgica, e para aqueles que são os nossos amigos, que se conectam também ao redor do mundo, ouvindo a mensagem que será transmitida através da Igreja de Língua Portuguesa de Bruxelas. Nesse momento nós vamos começar esse final de semana, esse dia de descanso, com um breve estudo na Palavra de Deus, uma meditação, um momento de oração, para que nós possamos receber as bênçãos de Deus. Sempre é bom orarmos, sempre é bom estarmos unidos, mesmo online, mesmo cada um na sua casa, mas um momento como esse, nós estamos conectados. E você sabe que a palavra de Deus nos diz, onde 2 ou 3 estão reunidos, Jesus diz que estaria presente. E nós temos sempre mais de 2 ou 3 reunidos neste mesmo momento, em lugares diferentes, mas como Deus é onipresente, não importa onde nós estamos, Ele está conosco, em todos os lugares, em todos os momentos. Vamos orar nesse momento, pedindo a bênção de Deus. Se você tem um pedido de oração, você pode colocar aí na descrição do vídeo, aí embaixo, nos comentários, e aí nós podemos orar por você, pelo seu pedido. Nós temos algumas pessoas que precisam da nossa oração especial. Quantos estão aí no Brasil contaminados com o coronavírus? Nosso amigo pastor Fernando Iglesias, sua esposa, conhecida pelas crianças como tia Cecel, eles foram contaminados pelo coronavírus, estão em casa recebendo tratamento. Outros pastores, outros amigos também estão passando por isso. E eles precisam da nossa oração. Nós sabemos como é difícil esse momento e nós sabemos como isso realmente tem afetado as pessoas. Nós precisamos orar por eles. Ou peço oração pela minha mãe, que nesse momento está passando por uma cirurgia lá no Brasil. Que Deus a abençoe e esteja com ela nesse momento da cirurgia. E você com certeza tem algum pedido de oração. Você tem alguém em mente nesse momento, seja parente, amigo, conhecido, alguém da sua igreja, que precisa da intercessão dos irmãos, da intercessão da igreja. Então juntos vamos orar por essas pessoas. Vamos orar por aqueles que precisam receber uma bênção especial de Deus. Eu convido você nesse momento, juntamente comigo, para orarmos e buscarmos a Deus. Querido Pai, nós pedimos a Tua bênção e a Tua presença nesse momento que vamos estudar a Tua Palavra. De maneira especial, nós também oramos pelos pedidos que eu mencionei aqui e aqueles que estão na mente e no coração de quem está ouvindo, de quem está conectado neste momento. Abençoe a cada uma dessas pessoas que estão sendo direcionadas a Ti com sua necessidade. Que o Teu Espírito, o Teu poder e o Teu amor possam tocar a mente e o coração delas, que elas possam ser confortadas, abençoadas ou curadas por Ti. Que recebam esta graça e essa bênção vinda do Teu trono. Esteja conosco neste momento e abençoe aqueles que tanto precisam, pelos quais intercedemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos gastar aqui alguns minutos conversando um pouco e estudando um pouquinho a respeito de algo muito importante. Quero compartilhar com você um verso do Velho Testamento que me encanta.
é um dos versos mais fortes, eu acredito, da palavra de Deus. Ele é uma afirmação muito poderosa, mas também autoexplicativa, e como as promessas de Deus são todas apresentadas na Bíblia de forma condicional, esta afirmação a respeito de Deus também é condicional. Antes de irmos ao livro de Crônicas, segundo Crônicas, para vermos esse verso, gostaria de conversar com você um pouquinho sobre esta questão que muitas vezes incomoda as pessoas. Alguns dizem, e eu ouvi recentemente alguém dizendo assim para mim: pastor, parece que a minha oração não passa do teto. Eu oro, estou procurando fazer tudo certo, mas parece que a minha oração não passa do teto. Deus não responde, Deus não atende, parece que Ele não ouve aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu preciso. Essa é uma situação que muitos de nós, se não todos nós, já passamos. E alguns enfrentam isso com frequência, essa dúvida e essa incerteza, poderíamos dizer, em alguns casos, falta de fé, que nós temos, às vezes, ao orarmos, ao termos esse contato direto com Deus através da oração, fazendo os nossos pedidos, buscando a Ele. E realmente, algumas orações não são atendidas como esperamos. Muitas vezes parece que há algo que impede que Deus traga algo positivo. Porque veja bem, é difícil entendermos certas situações de sofrimento e dor neste mundo. Mas para tudo há uma razão, há um motivo. Veja, o sofrimento ele acontece, e o sofrimento que nós passamos nessa vida, não pela vontade de Deus. Não porque Deus permita que soframos. Ele é uma consequência natural do pecado, da situação que nós nos encontramos. Mas se fosse pela vontade de Deus, ninguém sofreria. Ninguém morreria. Ninguém ficaria doente. Ninguém passaria por necessidades. Não haveria fome. Não haveria tristeza, dor. E foi por isso que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, derramando seu sangue, para que nós tivéssemos tudo isso. Um lugar sem dor, morte, sofrimento, tristeza, luto, sem doenças. Isso está em Apocalipse no capítulo 21. Você pode verificar na sua Bíblia. E é isso que Deus está preparando para nós, Jesus está preparando para nós nesse momento. Um lugar assim. Mas por que então, muitas vezes isso acontece? Nós oramos, pedimos a Deus, rogamos e o milagre não vem, não acontece. Algumas coisas nesse mundo são mistérios. E nós só vamos entender na eternidade. Quando estivermos lá pessoalmente com Deus, vamos poder perguntar, tirar as dúvidas, esclarecer, e dessa maneira nós poderemos saber o porquê realmente de certas coisas. Mas uma coisa é certa, muitas vezes Deus, devido às situações em que nós nos encontramos, se encontra impedido de atender a nossa oração, de nos responder, de nos dar aquilo que queremos ou precisamos. Então, veja esse verso. Como eu gosto muito dele. Realmente ele é um verso muito forte que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, no verso 9. Então, se você tem a sua Bíblia, ou tem algum aplicativo da Bíblia, ou se você tem aí um smartphone, você pode olhar aí comigo o 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. E eu recomendo que você marque na sua Bíblia, ou que você anote aí no seu telefone, ou anote em algum lugar, para ficar marcado na sua Bíblia, porque este é um verso que você vai querer voltar nele, quando estiver passando por alguma dificuldade. Diz aqui assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Que verso forte. Veja, primeiro diz que está dizendo, porque quanto ao Senhor, quanto a Deus, seus olhos passam por toda a terra. Ou seja, nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. Seus olhos passam por toda a terra. Ele vê cada ser humano que habita nesse mundo. Ele está olhando, assistindo, cuidando, prestando atenção.
vendo tudo que se passa, cada detalhe, ele não perde nada. Esse é o nosso Deus, um Deus que se importa, um Deus que está bem próximo, um Deus que vê tudo e nada passa despercebido. Muitas vezes a gente se desanima. Eu tenho feito o que é certo, eu tenho feito o que é correto, eu tenho procurado ser fiel, mas parece que ninguém percebe. De que adianta? Bom, talvez nesse mundo as pessoas não percebam o que você tem feito. Talvez nesse mundo as pessoas não aplaudam, não deem os parabéns, não tenham um prêmio para você pelo que você tem feito. Mas há um Deus que tem visto. Há um Deus que está assistindo. Há um Deus que percebe. Nada passa despercebido. Porque os seus olhos estão por toda a terra e ele vê tudo. Aquilo que é bom, correto, e aquilo que é errado, que é mal. Então, nós devemos, ter cuidado com tudo. Os olhos de Deus estão por toda parte. Ele vê e percebe tudo, e ele anota tudo. Eu vi um pastor mostrando algo muito interessante. Ele falando assim, quando você for fazer alguma coisa errada, não faça assim como a maioria das pessoas fazem. Olha para um lado, olha para o outro, vê se tem alguém olhando, mas nós devemos fazer assim. Porque tem alguém que está vendo o tempo todo. E ele até fez uma brincadeira, porque no momento que nós fazemos assim, a gente diz, eu nem ia fazer, eu não ia fazer, não, isso aqui, não, isso aqui nem tem, de jeito nenhum. Ele está olhando, seus olhos estão por toda a terra, ele vê tudo, ele percebe tudo. E aí ele diz assim, o texto, 2 Crônicas 16:9, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. Ele está olhando as situações que nós nos encontramos, situações difíceis, situações de desespero, situações sem solução. E ele pode. Então ele olha, ele observa tudo que passa na terra para mostrar-se forte, para aproveitar esses momentos difíceis, essas situações complicadas, para mostrar que ele é Deus, para mostrar-se forte. Foi isso que ele fez tantas vezes nos relatos aqui nesse livro. E eles estão aqui para nos mostrar que esse Deus ainda hoje quer mostrar-se forte. Olha, você vê a história de Davi. Vêm os filisteus para destruir o povo de Israel e trazem um gigante enorme. E eles vêm ali, com a certeza da vitória. Fazem um desafio e dizem, a gente não precisa nem entrar e destruir e matar todo mundo. Manda o melhor guerreiro de vocês para lutar com o nosso melhor guerreiro, que é Golias. E se vocês vencerem Golias, a gente vai ser escravo de vocês, servos de vocês. Mas se o Golias ganhar, aí vocês se entregam, se rendem. Ninguém precisa morrer. Um contra um. Quando eles batalhavam no tempo antigo, no Velho Testamento, na realidade era um Deus contra outro Deus. E era isso que estava acontecendo ali. Os filisteus vinham em nome do seu Deus pagão contra o Deus de Israel. E por isso que Davi, quando vem, ele diz, você vem a mim com espada, lança, escudo, pois eu vou a ti, não é com funda e pedrinhas. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nós temos Deus em Israel. E naquele momento Deus se mostrou forte. Seus olhos estavam passando pela terra, ele viu a situação e Deus se mostrou forte. Veja, outra situação interessante. Daniel e seus amigos estão em Babilônia. E agora, Nabucodonosor, em sua mente, está pensando o seguinte, veja bem, Israel não tem Deus. E se tem, um Deus muito fraco. Porque esse Deus não pôde fazer nada para proteger esse povo hebreu. Eu entrei, derrubei os muros, destruí a cidade, destruí o templo, roubei tudo que tinha lá e trouxe para o meu Deus. Então eles não têm Deus. Aí ele fala, agora vocês vão adorar a minha estátua. Vocês vão adorar o meu Deus.
E Nabucodonosor se achava um deus, aquela estátua representava ele mesmo. 3 corajosos não se curvaram. E por isso foram jogados na fornalha ardente. E o que aconteceu? Jesus, ele mesmo, veio entre aqueles 3 homens e o próprio rei Nabucodonosor reconheceu que não era um homem comum que estava ali. Porque ele disse, eu vejo um quarto que parece como um filho dos deuses. Jesus estava ali. E a fidelidade deles pôde fazer com que Deus se mostrasse forte. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. E ele viu aquela situação e ele se mostrou forte. Para mostrar para Nabucodonosor que havia Deus em Israel. Havia Deus em Israel. Deus retirou sua proteção por vários motivos. Nabucodonosor levou aquele povo, mas ele estava mostrando para Nabucodonosor, há Deus em Israel. Pense em outra situação. Um homem chamado Naamã. Naamã vinha da Síria, ele já tinha invadido com seu exército, ele era um general, o general mais poderoso e forte da Síria, tinha invadido ali a Judéia, o povo judeu, o povo de Israel, e tinha conquistado eles. Um dos prêmios que ele levou foi uma menina para ser serva na sua casa, atendendo a sua esposa e a ele. E aquela menina hebreia, aquela menina do povo de Israel, estava ali como uma testemunha de que havia Deus em Israel, trazendo luz para a casa de Naamã. E eu ouvi um pregador dizendo uma coisa muito interessante sobre isso. Naamã estava com lepra. Talvez aquela menina tivesse até medo de se aproximar de Naamã para não pegar lepra. E a situação era ruim. Talvez ela pensou, é melhor eu resolver a situação dele antes sobe para mim. E esse pregador disse o seguinte, a lepra de Naamã não pegou na menininha, mas a fé da menininha pegou no Naamã. Porque ela disse para ele, lá na minha terra tem um profeta que pode curar o senhor. Se o senhor for lá, senhor general Naamã, ele vai curar. Porque apesar de vocês aí, pagãos, acharem que não há Deus em Israel, porque vocês venceram a eles, meu povo, me trouxeram aqui como escrava, há Deus em Israel. Os olhos do Senhor passam pela terra para se mostrar forte. E naquele momento, ele se mostrou forte. Mostrando a Naamã, há Deus em Israel. Naamã foi lá, fez o que devia ter feito, foi curado, e quando ele retorna, ele disse ao profeta Eliseu, eu não vou adorar nunca mais os deuses dos assírios. Eu vou adorar o resto da minha vida o Deus de Israel, porque eu pedi, roguei aqueles deuses e eles não me curaram. Mas o Deus de Israel me curou, esse é o Deus verdadeiro. Eu vou adorar pelo resto da minha vida. Há Deus em Israel. Vamos voltar no texto. Por que isso aconteceu assim? São tantas as histórias. Deus tirou o povo de Israel do Egito, abriu o Mar Vermelho através de Moisés, tudo aquilo que aconteceu. Nós podíamos ver a história de Elias, tantas histórias de Eliseu, o que aconteceu com José, Daniel na cova dos leões. Por que essas coisas aconteceram? Veja, vamos voltar no texto e ver a última parte desse verso que nós lemos. 2 Crônicas 16, verso 9. Diz aqui, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Está aí a resposta. Esse é o segredo. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Marque esse verso na tua Bíblia, 2 Crônicas 16, 9. Medite nele. Pense a respeito disso. Quando você vier para mim, ou algum pastor, ou algum ancião, algum líder da igreja, ou um amigo seu, ou seu pai, sua mãe, ou para alguém, você disser, por que minha oração não é atendida? Por que eu peço um milagre e o milagre não acontece? Por que Deus não faz por mim o que fez por Davi contra Golias? O que fez com aqueles 3 jovens hebreus na fornalha, lá na Babilônia? Por que Ele não faz por mim o que fez por Naamã, curando
um homem que não era nem do povo de Deus. Por quê? Os olhos do Senhor passam por toda a terra. E ele está procurando oportunidades para se mostrar forte. Mas ele só faz isso para aqueles cujo coração é totalmente dele. A questão é essa. Deus, ele pode tudo. E ele pode e quer se mostrar forte. Mas ele só pode fazer isso, ele só vai fazer isso para aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus tem feito milagres. E ele continua fazendo milagres. Fez lá no passado, no texto bíblico, e continua fazendo hoje. Mas os milagres acontecem por algum motivo. E é necessário o elemento humano nessa equação. Uma equação de oração mais fé igual milagre. Eu preciso orar, mas eu preciso ter fé no Deus a quem eu entreguei meu coração completamente. E aí o milagre acontece. Então, muitas coisas nós não entendemos, não sabemos exatamente por que uma oração não é atendida e o milagre não acontece. Mas uma coisa é certa, Deus só vai fazer o milagre se mostrar forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. E é por isso que Jesus disse, quando ele vier, vai ter uma multidão que vai dizer assim, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, expulsamos demônios, fizemos isso e aquilo, e a igreja, né, evangelizamos e ajudamos as pessoas, ajudamos os refugiados, e aqueles que estavam doentes, e aqueles que estavam necessitados, e nós fizemos isso e aquilo no teu nome. E Jesus vai dizer, não vos conheço, porque vocês não entregaram o coração totalmente a mim. Mas o que eu preciso fazer então para entregar o coração totalmente a Ele? Então, primeiro, se eu estiver no controle da minha vida, e não Ele, então alguma coisa já está errada. Deus tem que assumir o controle da minha vida, os meus gostos, as minhas vontades, os meus desejos. Ele precisa assumir o controle. Eu preciso render esse controle. Como eu faço isso? Através da comunhão com Deus. Dia a dia, através do estudo da Bíblia, oração, meditação, buscando a Deus, eu sou transformado pela contemplação. Eu estou na presença de Deus constantemente. Eu sou transformado por esta presença de Deus em minha vida. E o resultado, eu experimento um novo nascimento, uma conversão, sou uma nova pessoa. Então eu preciso ter esse relacionamento com Deus diário. Agora, a Bíblia ela é muito específica ao dizer que nós precisamos fazer para mostrar que entregamos o nosso coração completamente a Deus. Então o texto diz, lá em 2 Crônicas 16:9, os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Ele vai fazer qualquer coisa, ele faz tudo para quem deu o coração totalmente para ele. Isso deve ser feito com amor, é uma submissão por amor, é uma entrega de amor. O que Jesus quer é o nosso amor, o que Deus deseja é o nosso amor, porque Ele nos amou. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Se o Filho de Deus morreu, Ele deu o Filho, que tem de mais precioso. Isso é prova de amor. E agora Ele diz, eu já provei que amo você. Eu já mostrei que amo você fazendo a maior demonstração no universo de amor por você, para que você viva comigo. Agora eu espero que você mostre que me ame. Retribua meu amor. Coisa triste é um amor não retribuído, não correspondido. Deus nos ama e Ele já demonstrou esse amor. Agora Ele espera que nós demonstremos de volta. Como eu faço isso? Muito simples. Se você abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 14, verso 15, Jesus diz estas palavras. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja. O que é isso? Jesus está dizendo, você me ama? Prova que você me ama. Como? Guardando os meus mandamentos. E o que é o mandamento de Deus? O mandamento de Deus é muito simples. Simplesmente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo
como a si mesmo. É isso, é amor. Você prova que me ama, me amando acima de tudo e amando as pessoas ao seu redor. Se você fizer isso, você prova que entregou seu coração completamente para mim. E para aqueles que entregaram o coração inteiramente para mim, Deus diz, eu me mostro forte por eles. Eu faço qualquer coisa por eles. Então Deus está aguardando que nós demonstremos esse amor de volta a um Deus que nos amou primeiro. E se eu entregar meu coração totalmente para Ele, a ponto de amar até os inimigos, como Jesus nos ordenou, e esse é um mandamento de Deus, então nós veremos um Deus poderoso e forte, que é capaz de fazer qualquer coisa por nós. E os milagres vão acontecer. Grave esses versos. Marque na sua Bíblia. 2 Crônicas 16:9. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Como meu coração é totalmente dele, se eu retribuo o amor que ele me deu. E Jesus disse, João 14, no verso 12, Jesus diz o quê? 15, melhor. Ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o mandamento de Deus é amor. É amor. É amor quando eu dedico meu tempo precioso para Deus, horas sagradas, quando eu dedico meu dinheiro, o dízimo, as ofertas e outras coisas mais que nós devemos usar o nosso dinheiro sabiamente, quando eu amo o meu próximo, me importo com ele, cuido dele, e quando eu coloco Deus no lugar dele, que é o primeiro lugar. Então, fazendo isso, você demonstra amor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você a compreender, entender e praticar essa mensagem, principalmente esses textos bíblicos que nós demos uma pincelada hoje. Que Deus abençoe você nesse dia, que a sua presença esteja no seu coração constantemente. Vamos fazer uma oração nesse momento, pedindo a bênção de Deus e que Ele realmente esteja guiando e dirigindo a sua vida. Entregue seu coração totalmente a Ele. E Ele vai se mostrar forte na sua vida, de uma maneira que você nunca viu. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pelas bênçãos que recebemos. Colocamos tudo que temos e somos no Teu altar, nas Tuas mãos. Pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja e cada um que está conectado nesse momento ouvindo a Tua palavra. Abençoe a cada um e abençoe a nós neste dia que queremos estar na Tua presença. Receba o nosso coração completamente. Coloque neste coração de pedra o amor verdadeiro, para que possamos amar a Ti sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, para vermos a Tua mão poderosa agindo em nosso favor. Nós pedimos e rogamos essas bênçãos no nome daquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, um feliz sábado, e que você possa estar na presença de Deus nesse dia, recebendo a sua bênção. Nos vemos novamente, se você puder, amanhã, 11 horas da manhã, no horário de Bruxelas, uma bela mensagem do trono de Deus será trazida para você. Um abraço.